extraordinários. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo 17 e o versículo 8 a seguir. Livro de Êxodo, capítulo 17, versículo 8 a seguir. Diz-nos a palavra de Deus assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: Escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. E fez Josué como Moisés lhe dissera, pelejando contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Porém, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e puseram debaixo dele para assentar-se sobre ela. E Arão e Hur sustentaram as suas mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim ficaram as suas mãos firmes até que o sol se pôs. E assim Josué desfez a Amaleque e ao seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para a memória num livro e relata-o aos ouvidos de Josué, que eu totalmente hei de riscar a memória de Amaleque de debaixo dos céus. E Moisés edificou um altar e chamou o seu nome: O Senhor é a minha bandeira. Até aqui. Amém, meus irmãos? Muito bem, vamos aqui nesta noite trazer uma palavra, de Deus. E eu falei sobre este assunto ainda sexta-feira, quando eu estava na rádio, e é uma palavra que continuou aqui fervendo no meu coração, vinculado ao tema anual, que está lá o banner, chamados para servir, é o tema do ano 2023, da nossa convenção, está aí em todas as nossas igrejas. Então eu quero vincular a este tema, um tema conjunto aqui, servindo na batalha. Nós estamos aqui diante de um fato histórico da nação de Israel, em que o povo de Deus, liderado agora por Moisés, eles estão peregrinando no deserto. E aí, os irmãos são conhecedores de que Israel esteve no Egito, subjugado por Faraó, ou pelos faraós, porque não foi um apenas, pelos faraós, esteve ali 430 anos, e a servidão foi tão terrível que os filhos de Israel começaram a clamar, começaram a pedir socorro, e quando eles pedem socorro, Deus ouve dos céus a sua oração. E aqui nós já abrimos para dizer para você que chegou a este culto, eis aqui uma receita para nós, quando nós estamos em momento de aflição, momento de angústia. Quem sabe alguém chegou aqui nesta noite dizendo: pastor, eu estou num beco sem saída, estou numa situação que eu não sei o que fazer. Olha a receita para você. Israel clamou ao Senhor, Israel suplicou a misericórdia de Deus, e Deus ouviu o clamor do povo. Se você clamar ao Senhor, Deus ouvirá o teu clamor, mas isso tem que ser de coração rasgado, isso tem que ser de coração aberto, não adianta ser apenas de boca para fora. Se você rasgar o coração e pedir socorro para Deus, Deus virá em teu socorro, e Deus pelejará pela tua causa e dará vitória, assim como deu vitória aos filhos de Israel. Deus chamou Moisés, o grande libertador, agora vai diante do povo, e os irmãos conhecem tudo que aconteceu ali, quando o Faraó deixou ele sair, e depois ele voltou atrás, quis perseguir o povo, mas o Senhor foi com Moisés com sinais extraordinários.
Chegou ali diante do Mar Vermelho, ele ergueu o seu cajado, a sua vara e a sua mão ao céu, e a Bíblia diz que o Senhor fez soprar um vento que abriu as águas do Mar Vermelho, e então o Senhor diz: agora tu ordena o povo que marche, Moisés, porque os egípcios que vocês estão vendo hoje, nunca mais vocês verão eles para sempre. Israel passou em seco, chegou do outro lado, Faraó tentou ir de atrás, Deus pelejou pelo seu povo. Quando eles pensaram: agora nós vamos pegar eles no meio do mar ainda, Deus enviou anjos ali para afrouxar os parafusos, aleluia, das rodas dos carros de Faraó, e eles começaram a ter dificuldade, as rodas começaram a cair, e quando eles perceberam, as águas do mar fechou, exterminando Faraó, os seus cavalos e os seus cavaleiros. E do outro lado, Miriam, irmã de Moisés, ela pegou o seu instrumento e começou a adorar a Deus pela grande vitória que o Senhor nos deu. Quem sabe você está atravessando algum mar desta vida, né? Tendo alguma dificuldade, alguma preocupação, alguma ansiedade está tomando conta do teu coração. Confie no Senhor, meu amado irmão, que do outro lado deste mar, você também cantará o hino da vitória. O hino não foi cantado no meio do mar. No meio do mar era preocupação. No meio do mar não era fácil. Imagina ver tudo aquilo acontecendo. Mas quando eles viram do outro lado, né? Os cavalos boiando, né? Os corpos daqueles homens maldosos que queriam matar eles, boiando na beira do mar, porque eles foram afogados nas águas do Mar Vermelho. Eles deram glória ao nome do Senhor. Deus derrotará com certeza aqueles que se levantam contra o povo de Deus. E agora Israel lá nas suas peregrinações, eles se deparam em um determinado momento, diz que eles chegam em um lugar chamado Refidim. E ali se levanta uma nação, cujo patriarca lá era Amaleque. Esta nação que é a nação dos Amalequitas. Os Amalequitas eram uma nação nômade que vivia lá pelos desertos. E que se aproveitavam quando algum povo, alguma caravana passava, eles vinham para, primeiramente, matar os homens daquele povo. Roubar todo o ouro, toda a prata, todo o mantimento, tudo que eles pudessem saquear, como despojo de guerra, eles faziam isto. E aí quando eles percebem aquela grande multidão, aquele grande povo, com as suas tendas, e olha que Israel, quando eles saíram do Egito, eles saíram com a mão poderosa de Deus, e cada um levou ouro, levou prata, levou coisas preciosas para a viagem, e tudo isso estavam com eles agora nos acampamentos. E quando os amalequitas viram aquilo, eles pensaram certamente: está aí um povo vulnerável, está aí um povo que nós vamos matar, nós vamos exterminar e vamos roubar tudo o que eles têm. Só o que Amaleque não sabia é que aquele povo era o povo de Deus. Ele não sabia com quem ele estava se metendo. Um povo que o próprio Deus pelejava pela sua causa. Ei, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você: se alguém tem se levantado contra a tua vida, continua adorando e exaltando a Deus. Essa pessoa não sabe com quem está se metendo. Se você é um crente fiel a Deus, Deus pelejará pela tua causa. Basta você ficar na dependência de Deus e fazer só aquilo que o Senhor te ordena fazer. Não como um covarde, né? Porque Israel não ficou como um covarde. Eles foram para a batalha, dentro de uma ordem de Deus. E Deus pelejou pela sua causa. Glória ao nome do Senhor. A palavra de Deus vai nos dizer que Moisés, o líder da nação, o homem de Deus Moisés, ele chama Josué. Aliás, é a primeira vez que você vê Josué entrando em cena na Bíblia, quando Moisés chama Josué e diz: ei Josué, chefe do exército, pega e escolhe homens dentre o povo de Israel e sai para a peleja contra Amaleque. E eu, Arão e Hur, vamos subir até o cume do outeiro, nós vamos subir até o topo do monte, e a vara de Deus estará na minha mão. Vara de Deus na mão, meus irmãos, nos fala de dependência do Senhor, nos fala de colocar a nossa fé em ação para que o sobrenatural aconteça.
Oh, bendito seja Deus. Não é simplesmente um erguer de mão apenas costumeiro, não, mas um erguer de mão com propósito, um erguer de mão com fé, um erguer de mão com convicção de que Deus pelejará pela nossa causa. Aleluia! E agora Josué, ele é chamado para servir na batalha. E aí é o tema dessa mensagem, vinculado ao nosso tema, chamados para servir, servindo na batalha. Na verdade, todos eles estão servindo. Todos eles entenderam o chamado que tinha. Cada um tinha um chamado diferente, mas todos eles estavam trabalhando em conjunto. E a igreja não é diferente. O pastor Carlinhos tem um chamado, né? O líder do departamento tal tem outro chamado, o músico tem outro, né? Quem está cuidando lá na porta tem outro. Todos nós aqui fomos chamados, e a igreja também está numa grande batalha espiritual. Cada um tem diferente dom, mas todos trabalham com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo. Nós temos um inimigo e nós temos que vencer ele em nome do Senhor. E agora Josué, ele chama homens, e os homens são chamados para a batalha. Chamados para a batalha. Josué chama, escolhe melhores dentre eles, e ele vai então, chamado também por Moisés, como chefe do exército de Israel. Mas Moisés, o homem de Deus, ele também foi chamado pelo próprio Deus, pelo próprio Criador, para a batalha. Porém a batalha de Moisés era diferente. Enquanto Josué ia lá com a espada, ia com a lança, Moisés ele ia com a sua vara, para estar com a sua mão erguida, orando e intercedendo para que Deus desse vitória diante do inimigo. Aleluia! Ir para a batalha sem contato com Deus era derrota na certa, mas ir para a batalha na dependência do Senhor, confiando em Deus, com certeza a vitória viria para o povo de Deus. Então começa um trabalho em equipe, meus irmãos. Os homens de guerra lá na frente, liderados por Josué, mas Moisés está lá em cima, com a sua mão erguida, a vara na mão, dizendo: Deus abençoa, destrói o exército de Amaleque. E aí começou a acontecer um fato que chamou a atenção dos homens que estavam com Moisés, Arão e Ur. Eles estavam lá em cima com uma visão privilegiada, porque aquele que está na oração, aquele que está em contato com Deus, a visão dele é diferente daquele que está apenas no âmbito terreno. Ele começa a ver as coisas numa outra dimensão. E eu quero dizer para você nesta noite: queres ver algo numa dimensão espiritual, ver mais além, esteja no monte da oração. Monte, não estou falando literalmente para você subir a montanha, mas no sentido de estar em contato com Deus. Busca a presença de Deus e Deus te dará uma visão mais ampla. Aleluia! Lá está Arão e Ur, e eles começaram a ter uma visão que Josué não tinha. Josué só estava lá com a espada na mão, né? Luta para cá e luta para lá. Ora ele avançava, ora ele recuava, ora ele matava os inimigos, ora alguns israelenses caíam. E aí ele não sabia o que estava acontecendo, mas lá de cima, Arão e Ur estavam notando tudo muito bem. E o que eles notaram? Eles notaram que quando a mão de Moisés erguia, eles notaram que quando Moisés estava com a sua mão levantada, a espada de Israel prevalecia e o inimigo ia sendo derrotado. Mas quando a mão de Moisés cansada começava a baixar, o inimigo começava a se levantar e Israel começava a retroceder. Ei, meu irmão, enquanto nós estivermos na presença de Deus, o inimigo vai recuar, o inimigo vai ter que retroceder e você vai avançar em nome do Senhor. Mas para isso você precisa manter a sua vida espiritual ativa. Você não pode baixar a guarda, não pode deixar de estar em contato com o Senhor. É no momento que as tuas mãos se abaixam que o inimigo começa a prevalecer, lá na casa, na família, nos negócios, na igreja. Mas quando você começa a buscar a presença de Deus, quando você começa a levar as coisas de Deus a sério, eu vou jejuar, eu vou orar, eu vou me dedicar nas coisas do Senhor, o inimigo começa a retroceder, porque a Bíblia vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Arão e Ur, vendo aquilo, eles tomaram uma decisão, os dois. Veja o trabalho em conjunto. Eles pegam uma pedra, certamente com dificuldade, colocam perto de Moisés e dizem: ei Moisés, senta aqui nesta pedra.
Aleluia. E a pedra na Bíblia, nós já sabemos quem é que representa: o nosso Jesus, a rocha eterna, inabalável. Ele diz: senta aqui nessa pedra, Moisés, e eu, Arão e Hur, vamos levantar as tuas mãos. Eles bem poderiam dizer assim: ei, Moisés, tu está com a mão cansada, sai daí, deixa eu erguer a mão agora no teu lugar. Mas não, cada um sabia a sua função. Eles sabiam que a liderança era de Moisés, eles sabiam que a autoridade estava sobre a mão de Moisés, e era a mão de Moisés que tinha que estar erguida naquele momento. Mas eles fizeram a parte deles, que era erguer as mãos de Moisés. Meu irmão, enquanto nós estamos aqui nesta noite, nesse culto, existem muitos missionários que estão lá, com a espada na mão, enfrentando urso e leão, literalmente, exércitos do inimigo. Existe autoridade com as mãos levantadas, existe, mas existe também os sustentadores, aqueles que estão dizendo: ei, não baixa a tua mão, continua com a tua mão erguida, porque a obra de Deus está avançando, continua com a tua espada na mão, porque o inimigo está retrocedendo. Deus te chamou, quem sabe, para você estar, assim como Arão e Hur, sustentando as mãos de Moisés. E desta forma, a Bíblia diz que as mãos de Moisés, elas ficaram em pé até que o sol se pôs. E então Israel destruiu o exército dos amalequitas, passando todos eles ao fio da espada, diz a palavra de Deus. E lá na frente o Senhor vai dar ordem para Moisés, e ele vai dizer uma frase assim, ele vai dizer lá no final: o Senhor, Ele é a minha bandeira. Aleluia! O Senhor é a minha bandeira, eu levantarei. Esta é a bandeira da vitória. O Senhor não é a força do braço, não é a força da espada, não é a força da pedra ou a força de Arão e Hur, não. O Senhor é a minha bandeira. O trabalho foi em equipe, cada um cumpriu o seu chamado, mas a vitória, ela veio do Senhor. É Ele que nos dará a vitória. Vamos estar em pé nesse momento? Vamos orar a Deus nesta hora. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Quem é o Amaleque da tua vida aí, que tem se revoltado, né? E tem dito: eu vou destruir, eu vou arruinar. Quem sabe até outras famílias ele arruinou e diz: eu vou fazer isso com ele, com ela também. Mas ele não sabe com quem ele se meteu. Nós somos o povo de Deus. O Senhor está ao nosso lado para pelejar pela nossa causa. Vamos orar ao Senhor nesta oportunidade. Aleluia. Eu não sei se todos aqui já são crentes, se todos já entregaram a sua vida a Jesus, mas se porventura chegou alguém no culto aqui que ainda não tomou a decisão por Jesus, ou parou no meio da caminhada, eu quero dizer: Amaleque representa Satanás, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas o nosso Jesus, a Bíblia diz que Ele veio para dar vida, e veio para dar vida com abundância. Quem sabe até hoje você tem lutado sozinho, com as tuas forças, e não tem obtido vitória na tua vida. Nesta noite, entrega, como diz o salmista no Salmo 37, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Tem alguém nessa noite para se entregar para Jesus? Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Ou alguém parado que quer tomar a decisão de voltar a andar com Cristo? Se tiver, eu quero orar especialmente por você. Temos uma alma para Jesus? Temos? Ou são todos já salvos, todos crentes em Cristo? Nós vamos orar nesse momento então. Aí onde você está, curva a tua cabeça. Quem sabe alguma luta tem afligido o teu coração, a tua família, os teus negócios. O inimigo tem se revoltado de tal forma e que você não vê uma saída. Mas nesta noite eu te convido a erguer as mãos e estar em contato com Deus e dizer: Deus, peleja pela minha causa, assim como o Senhor pelejou por Israel diante de Amaleque. Senhor, peleja pela minha causa. Vamos orar. Pai celestial, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta oportunidade de estar aqui nesta noite, na igreja da Mina do Mato, Senhor, e poder transmitir aqui esta mensagem, esta palavra que veio do céu para o coração dos nossos
nossos irmãos. O inimigo muitas vezes tem se levantado como os amalequitas, dizendo: eu vou destruir, eu vou arruinar. Mas Senhor, Tu estás ao nosso lado, e se Tu estás ao nosso lado, quem vai recuar? É Satanás, é o adversário, e nós vamos vencer no nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Fica conosco, é a nossa oração. Abençoa os Teus filhos, abençoa cada família, em nome do Senhor, amém e amém. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Aleluia. A Ele a glória. Oh, glória a Deus.